Prosseguindo aqui, vamos para o grupo C, onde tem Dinamarca, Eslovênia, Inglaterra e Sérvia. Vou começar agora pela Júlia. E aí, Júlia, esse grupo aí com a tal geração inglesa, será que dessa vez vai? Eu acho que para a Inglaterra vai ser tranquila a classificação, até acho que cravaria o primeiro lugar para a Inglaterra mesmo. A Inglaterra é conhecida por ser uma seleção um pouco azarada, né? Porque cria-se muita expectativa, tanto na Copa do Mundo de 2018, quando chegou nas semifinais, as pessoas apostavam que chegaria à final. Na Euro de 2021, quando chegou na final, levou para os pênaltis, acabou perdendo. E também na última Copa, que também Rapidinho, chegou... Júlia, na Euro de 2021 não foi azar. Não foi azar. O Sterling simulou um pênalti mesmo. Não, realmente. E também na última Copa do Mundo, mas eu acho que na fase de grupos a Inglaterra sobra. Agora com jogadores também surgindo muito importantes, como o Gordon, como o próprio Saka também, que já é um jogador consolidado, o Bellingham agora que vem criando protagonismo a nível mundial. Então é uma seleção, eu acredito que em questão de jogadores é muito consolidada. Eu acho que o problema na Inglaterra é o técnico mesmo, é o Southgate, que ele acaba cometendo algumas decisões erradas dentro de campo. Mas eu acho que o segundo lugar ele tá aberto para disputa. A seleção da Dinamarca tem o Schmeichel, que para mim é um ótimo goleiro, eu sou muito fã dele, para mim é um dos melhores goleiros da geração dele. E também tem o Eriksen, que já tá um pouco mais experiente, mas é um jogador muito importante. E a gente também tem a Sérvia como destaque. Então eu acho que o segundo lugar ficaria ou entre a Dinamarca ou com a Sérvia. E aí, Biel Maria, qual a tua análise desse grupo aí, grupo da Inglaterra? Então, Gui, de fato aí a Júlia falou tudo, né? Eu acredito que a Inglaterra, acho que vai acabar mesmo como líder do grupo, né? Obviamente, futebol é uma caixinha de surpresa, essa seleção da Dinamarca, que a gente sempre tá falando da Dinamarca que pode surpreender, na última Euro até foi bem longe, acabou sendo justamente prejudicada, que nem lembrou muito bem aqui o Ataíde, né? Num pênalti que o Sterling simulou e o juiz acabou marcando ainda na prorrogação e a Dinamarca acabou sendo eliminada de virar, né, por cima. Mas, de fato, na última Copa, por exemplo, a própria Dinamarca decepcionou muito. Terminou num grupo que era bem acessível, né? Que tinha Austrália, França e Tunísia. Basicamente, a gente cravava a França e Dinamarca passando e acabou passando a Austrália. E a Dinamarca não ganhou um jogo. Se não me engano, empatou 1 e perdeu 2. Ou seja, uma campanha muito ruim. E a gente não sabe qual Dinamarca vai chegar na Euro. Se vai chegar que chegou da última Euro, né? Que acabou parando na semifinal, um resultado até injusto, né? A gente pode dizer assim. Ou se vai chegar essa de 2022, que acabou sendo eliminado na fase de grupos, em último, num grupo acessível. Sofreu um pouco nas eliminatórias, sim. Se não me engano, nos primeiros jogos acabou perdendo até mesmo o Cazaquistão, que é uma seleção pequeníssima no cenário mundial. Nunca foi para a Euro, até chegou a sonhar com uma vaga nessa Euro, mas acabou não conseguindo. E é isso, né? A gente tem que ver como essa Dinamarca vai sair. Talvez possa ameaçar aí, né? Esse primeiro lugar da Inglaterra, apesar de não acreditar muito. A Sérvia é uma seleção boa, mas é que, por incrível que pareça, está disputando a sua primeira Eurocopa somente como Sérvia, né? Disputou muitos como era a Iugoslávia, né? Tudo mais, até mesmo como Sérvia e Montenegro, mas agora como Sérvia mesmo é a primeira Eurocopa. É uma coisa muito curiosa que a Sérvia disputou algumas Copas do Mundo. As duas últimas. As duas últimas de 2010 e não vinha disputando o Euro. Ou seja, disputou 3 Copas do mundo das últimas 4, 5 e nenhuma Euro. Mas dessa vez conseguiu chegar a Euro. É uma seleção boa, mas é uma seleção também muito famosa por pipocar, né? Chega na hora H, acaba pipocando nos grupos e não conseguindo passar para a oitava de final. É um grupo acessível, muito por conta também dos terceiros colocados, que a gente está falando aqui. E acredito que vai ter uma boa disputa aí para essa segunda vaga entre a Dinamarca e a Sérvia. A Eslovênia acaba ficando um pouco para trás mesmo naturalmente, apesar de ter o Black, ter o Benjamin Sesko, que fez uma boa temporada. Mas é isso, né? A Dinamarca é mais fraquinha, a gente acredita que vai acabar ficando pela fase de grupos. Até tem uma Euro no currículo, se não me engano, acho que foi em... vai me faltar informação, mas acho que foi antes, acho que foi em 2008, ou até mesmo antes, alguma coisa meio 2004, até 2000. Mas, de fato, faz bastante tempo que a Eslovênia não joga uma Euro, jogou uma Copa em 2010, mas também nada muito interessante. A seleção da Eslovênia ainda está se acostumando, ou quem sabe até mesmo voltando a disputar torneios internacionais. E aí, Pedro Ataíde, suas expectativas para esse grupo C? Para mim, a Inglaterra nada de braçada nesse grupo, porque eu não vejo alguém chegando perto da atual geração inglesa, né? Que a gente tem ali a gente tem alguns expoentes nessa geração, né? Que são do meio para frente, todo mundo é expoente. A zaga ainda fica um pouquinho abaixo do nível dos outros, mas do meio para frente todo mundo é destaque nos seus clubes, todo mundo tá muito bem. Você vê
o Bellingham, o Kane também, que o Kane era o principal destaque, né, da Inglaterra desde 14, talvez. Acho que 15, 16, 16, né? Porque a 14 ele estava 17. começando ainda, né? Mas enfim, chega desde 18, com certeza como principal destaque inglês, só que sem muita companhia, né? Como a gente comentou aqui, chega na última final de Eurocopa com o Sterling em campo, que eu nunca entendi por que Também tem não. essa carreira dele, mas enfim. Que hoje em dia a gente vê muito mais interessante essa situação, né? Porque a gente vê de um lado o Phil Foden, que tá fazendo uma senhora temporada pelo Manchester City, na outra o Saka, que fez uma senhora temporada pelo Arsenal, e o Kane é aquele centroavante que não é paradão, né? Ele pode ficar muitas vezes trocando ali com o Bellingham, inclusive, que o Bellingham pode fazer muito bem essa função que fez no Real Madrid, e ele pode abrir espaço para os dois alas entrarem, pode abrir espaço para o próprio Bellingham entrar, como também tem no meio campo aí, o MV, se estiver vendo a gente, vai ficar imensamente feliz com o que eu vou falar, que é o destaque do segundo volante ali para o Kobbie Mainoo, que está fazendo um final de temporada sensacional, e que pode dar lugar também para o Cole Palmer, né, que o Cole Palmer também fez uma temporada espetacular pelo Chelsea. Pode ver aí o Bellingham jogando de segundo volante para o Cole Palmer entrar, mas é a sensação, é o favorito para mim, junto com a França, talvez, o favorito para ganhar. Os outros ficam bem abaixo, né? As outras seleções, como a gente comentou da Dinamarca também, que tem ali como seus principais destaques um Eriksen, que já está mais envelhecido, sem muito protagonismo fora da seleção. A gente tem ali um Højbjerg, que vem muito bem também ali por fora. Mas fica muito nisso, né? Tem o Schmeichel, que também não tá mais numa liga top tem o Højlund no mundial. ataque, né? Tem o Højlund no ataque, sim, que também faz uma temporada bem honesta, mas muito jovem também, né? Não é muito testado assim em grandes cenários. Mas a Sérvia também é uma seleção muito boa, mas é uma seleção bem mais física, né, do que as outras. Mas vem com bons nomes também, né? O Mitrovic cansou de fazer gol essa temporada É. no Bilal. E também com os grandes nomes da Sérvia jogando na Na Arábia, Arábia. que é o Milinkovic-Savic, o Mitrovic, enfim. Mas eu acho que talvez eu posso chutar até que a Inglaterra passe em primeiro lugar com invicto, assim. 9 pontos. Talvez, 9 pontos ou 8, talvez, se aquele jogo mais... 8 não dá, né? 8 não dá, 7. como? É 7, desculpa. Aí foi o erro matemático mesmo. Mas até com 7 pontos, se tiver aquele jogo do empate ali, que a Inglaterra não quis jogar futebol. Mas geralmente a última rodada. Exatamente. Chega a classificar com 2 vitórias. Antes de passar por todos os comentários, tem um comentário aqui muito legal do João e quero saber a opinião de vocês. A Eslovênia pode causar uma zebrinha também, hein? Vem de vitórias e tem a muralha Oblak lá. Ainda mais que o Biel levantou essa questão que a Dinamarca tem uma boa seleção, a Sérvia também tem, mas a Dinamarca na última Copa foi muito mal. A Sérvia chegou nas últimas 2 Copas com uma expectativa muito alta, com Kostic, com Milinkovic-Savic, Mitrovic, não passou de grupo. Eu queria saber de vocês aí, a Eslovênia pode beliscar um segundo lugar, levando em consideração esse retrospecto recente da Sérvia e da Dinamarca, começando pelo Ataíde agora? A Eslovênia talvez seja a surpresa do grupo, né? A gente tem o Oblak no gol, que é um dos grandes goleiros da geração, só que também, como o Biel falou, o Sečko, que também faz uma boa temporada, e tem a questão mais emocional do Ilicic voltando para a seleção depois de muito tempo, depois de todos os problemas que ele teve quando saiu da Atalanta, né? Questão de depressão, ficar acima do peso. Voltando não no mesmo nível, mas que a gente conhece, sabe que é um excelente jogador, tem um nível técnico bem acima para a seleção dele. Pode surpreender, não... mas eu acho que fica questão de elenco, né? Acho que fica um pouquinho abaixo. Essa questão do emocional de ter ganhado os últimos jogos, as outras equipes do grupo, sem ser a Inglaterra, ficarem um pouquinho abaixo nessa questão de pipocar ou não, pode surpreender. Futebol é uma caixinha de surpresas, mas acho que fica questão no papel, fica bem abaixo das outras. E aí, Júlia? Tem a questão também que a gente pode levar em consideração que esse grupo seja um dos grupos que vai classificar um terceiro colocado. Então, eu acho que, óbvio, sempre tem chance de uma zebra, entre aspas, se classificar, ainda mais com essa questão do Oblak, que ele, obviamente, deve estar muito realizado de disputar uma competição internacional pela seleção dele. E também tem a questão de que a Eslovênia não chega na Eurocopa com a pressão que a Dinamarca e que a Sérvia vão chegar.
e principalmente pelas últimas campanhas, tanto em Copa do Mundo, tanto em Eurocopa das duas seleções. Então, eu acho que é muito possível, sim, da Eslovênia acabar pegando um segundo lugar ou até um terceiro como uma zebra. E aí, Biel? Eu acho que essa seleção da Eslovênia, querendo ou não, acaba sendo uma das mais fracas da Euro, né? Acho que talvez seja forte até apenas aquela seleção da Geórgia, que está estreando na competição, em competições internacionais. Não dá para arriscar fora, né? Porque com certeza o futebol é uma caixinha de surpresa. A gente pode estar falando aqui, a Eslovênia pode simplesmente passar em segundo aí, chegando umas quartas de final, tal qual a Islândia em 2016. Mas, de fato, a gente fica na expectativa de ver uma zebra, né? Porque zebra no futebol a gente sempre acaba gostando um pouco. E nesse grupo aí acredito que tem espaço, porque a Dinamarca e a Sérvia têm aquela fama de derraparem, de pipocarem, principalmente a Sérvia, né? Muita expectativa nas últimas duas Copas, que nem a Júlia falou, e não passam nem da fase de grupos. Mas aí a gente tem que ver mesmo, mas de fato a seleção da Eslovênia é bem abaixo das outras três do grupo, principalmente da Inglaterra, né, que não tem nem disputa. Tem que entrar muito ligado contra a Dinamarca e Sérvia, né? Com a Inglaterra, um resultado positivo, seja até mesmo um empate, é muito difícil. Mas acredito que aí conseguindo talvez uma vitória, um empate, né, com certeza vai garantir uma das duas vagas, né, seja a terceira ou seja a segunda colocada. Só completando a informação do João, que o João falou que vem de vitórias, são 5 jogos sem perder a Eslovênia. A última derrota foi para a Dinamarca pelas eliminatórias. Então, no dia 17 de novembro de 2023, mas de lá para cá são 5 jogos com 4 vitórias, um empate só que foi contra a Malta e destacar a vitória contra Portugal no amistoso, 2-0, com Portugal completo ainda, com o João Félix, Cristiano Ronaldo, Otávio, Rubem Neves. Isso diz bem mais sobre Portugal do que sobre o time da Eslovênia, mas tudo bem. Mas a Eslovênia vem numa fase muito boa e é isso. Falamos sobre os 3 grupos da Eurocopa. Alguém quer contar mais alguma coisa sobre a Eurocopa? Algum comentário? Não? Só apontar rapidinho que hoje sai o Febre de Euro lá no Instagram, justamente desse grupo, do grupo C, falando um pouquinho mais sobre a Inglaterra, sobre a Dinamarca, sobre a Sérvia, sobre a Eslovênia. Passa lá no Instagram do Escola de Narradores do Audiolab, porque vai sair post novo. Aproveitando esse gancho do Biel, também vou convidar vocês a seguirem todas as nossas redes sociais, @UERJ-Audiolab, que é o geralzão. Também tem o Badawerj, @Badawerj, que fala sobre o carnaval, nosso projeto sobre carnaval. O @Ateliê Podcast UERJ, muito legal também de acompanhar, segue lá. E como o Biel falou, o Escola de Narradores, @Escola de Narradores UERJ, também para acompanhar todas essas postagens da Febre de Euro, um projeto muito legal que a gente vai falar sobre todos os grupos. Hoje é a postagem do grupo C, né? Exatamente. Grupo C. Já postamos anteontem o grupo A, ontem o grupo B, e hoje é a postagem do grupo C, que é o que a gente acabou de falar agora. A gente fala sobre as participações, as melhores campanhas, dados dos países. Então, segue lá nossas redes sociais.